Imó, expressão de origem africana que significa juízo, conhecimento, sabedoria. Essa é a palavra que inspira a programação do SESC, que reúne artistas e estudiosos para discutir o legado e a presença afrodescendentes na sociedade brasileira, a intolerância religiosa, relações entre tradição e contemporaneidade, entre outros temas. Seminários, espetáculos teatrais, shows, oficinas, passeios culturais e muito mais. Este seminário ele supriu todas as expectativas que nós tínhamos em relação a produzir pela primeira vez no SESC Caxias a discussão do tema afrodescendente através de um personagem do candomblé. O Imó, o Despertar da Consciência, é um programa fantástico, porque ele não visa apenas pensar a consciência e o despertar da consciência em apenas um dia, o 20 de novembro. Eu acho de extrema valia eventos como esse, que permitam à população de Caxias conhecer o próprio patrimônio cultural e histórico, que permitam ao caxiense entender qual é o significado do seu bairro, da sua rua, do seu município, do seu sentido de ser. São poucas portas que se abrem para a gente ter essa oportunidade de falar e de sentir um espaço que a gente possa buscar nossos ancestrais e nossa descendência afro dentro da religião. Constitui um universo de beleza, explorável pela raça negra. Constitui um universo de beleza, explorado pela raça negra. Por isso debruçou, e até hoje explorado na tributação. E lê aí, tu é o Senhor dessa grande nação, e hoje os negros clamam, O fenômeno religioso é universal. Todas as nações, todas as tribos, todos os seres que já habitaram o mundo foram, são e serão capazes de se devotar ao Deus que tem mais afinidade com a sua alma. A religião não elimina o sofrimento muitas das vezes, mas ela o ressignifica, né? E a pessoa passa a partir daquele momento de sofrimento e tal, de uma entrada, de um tratamento espiritual, mudar um pouco até a sua vida e incorporar certos valores das religiões. O Joãozinho ele se tornou um ícone no candomblé, não só carioca, mas o candomblé nacional. Filhos deles foram para São Paulo, foram para Recife, voltaram para Salvador. Ele tem uma rede bastante grande de sacerdotes que ele fez e que perpetuam a sua memória. Apesar disso, a memória dele, depois da morte, né, ele morre em 1971, ela começa a ser um pouco apagada. Acho que a grande importância do seu Joãozinho é propriamente essa, né? O fato dele ter apresentado o candomblé para além das fronteiras do universo religioso afro-brasileiro, né? Você tem um bolo de gente que vai falar de candomblé, mas é sobretudo após a década de 60 e 70. Né? O Joãozinho está fazendo isso desde a década de 30. Né? Esse seminário e todas as outras muitas iniciativas que a cidade venha a realizar sobre o Joãozinho da Gomeia ainda será pouco diante da importância do tamanho que esse ser humano foi para a cidade do Duque de Caxias e para o povo brasileiro. A própria exposição do Ojoobá Axé, 30 anos de resistência, pode ser até um resumo do que nós quisemos fazer com esse tema. Agradecer ao SESC pela sensibilidade com a história do Ojoobá. Eu, em momento nenhum, tinha esperança que isso viesse a acontecer, porque as coisas são tão complicadas, tão difíceis. Por mais que você plante, né, na hora de colher é problemático. Mas existe algo no mundo que
move o céu e a terra, que é os poderes de Deus e dos orixás, qual eu acredito. Nós estamos fazendo uma oficina onde cada grupo que passar por aqui, seja criança, seja adulto ou até idoso, a gente vai estar demonstrando alguns golpes da capoeira e também contando um pouco da nossa história. A gente vai convidar para conhecer o maculelê, que é uma dança típica, mas também que é luta. Debaixo do céu Alá, misericordioso, Babá me dê proteção, escuta minha oração, me guarda com seu Alá, me guarda todo esse povo, me guarda com seu Alá, me guarda todo esse povo. Os instrumentos de preservação de patrimônio, eles devem ser apreendidos e, de fato, utilizados pelas comunidades, pelos povos de terreiro, para garantir direitos humanos, direitos do patrimônio, a preservação do patrimônio cultural, que abrange a cultura da diáspora, né, a cultura afro-fluminense nos aspectos materiais e imateriais. O candomblé é resistência, né? E nós estarmos aqui nesse espaço significa o quê? Que realmente o candomblé está resistindo, que a história de Joãozinho da Goméia está resistindo, que a Goméia vive no coração de todos nós e cada vez mais resiste a todos os preconceitos, a todas as intolerâncias, a tudo de negativo. É muito importante para a gente ter essa abertura, poder ter esse diálogo com a sociedade, não só religiosa, mas a sociedade civil também, a sociedade como um todo, né? Porque a gente não tem que estar voltado só para o candomblé. Babá é senhor idoso, é o moço que faz a guerra, é o ar que alimenta o fogo, é a chuva que molha a terra, cajado e o pachorô. Babá, me estenda a mão, alivia a minha dor, enquanto o pilão vai o... Além de ser zeladora, mãe de santo, sacerdotisa, eu também sou presidente de uma ONG, na qual eu desenvolvo um trabalho de resgate da cultura afro. E por que eu iniciei esse trabalho? Iniciei porque eu senti a necessidade realmente de dar um prosseguimento aqui ao legado que Pai João nos deixou. Ele nunca fez só candomblé, ele sempre fez um trabalho social, voltado para a comunidade, ele sempre fez um trabalho cultural. Então ele, para mim, é um exemplo de positividade, um exemplo de coisas boas, de otimismo e de resistência. No nível Brasil, eu acredito que ele foi um dos guerreiros, lutador pela religião, entendeu? Matriarcas africanas. Ele divulgou, ele pôs a mídia, então ele investiu muito pelo conhecimento espiritual. Ele foi um patrono para mim. Vai o cortejo tocando seu Ijexá, a soma de 100 é uma só voz a cantar, Orunhê, Alá. Joãozinho até então, na minha trajetória, era alguém que eu estava pesquisando num projeto para o governo. Eu comecei a ser envolvido e eu não conseguia de maneira nenhuma sair e não pesquisar uma coisa que não fosse Joãozinho. Então eu propus, depois de 2 anos de conversação com o Museu Nacional, que o Museu Nacional aceitasse um projeto de tese em arqueologia em que eu estudasse a Goméia. E aí eu acho que isso tem uma relação muito grande com o que vocês estão fazendo, porque permite a esse cidadão de Caxias, permite a vocês, SESC, que estão promovendo isso, saber o quanto que a gente, a academia, tenta de alguma maneira retornar alguma coisa, devolver à sociedade, na nossa responsabilidade social, enquanto fomento de pesquisa e de ciência, a identidade. A maioria das pessoas que eu conheço de candomblé, eles percebem a figura do Joãozinho apenas como um homem polêmico, apenas como um homem do barraco no jornal, apenas como um homem extravagante. E eles não percebem que os atos que ele fez durante os anos 40, 50, 60, eles abriram um espaço enorme para se falar de candomblé como religião. Eu acho essa iniciativa do SESC, sim, importante, fundamental, que nos ajuda
aprofundar um pouco mais desse símbolo, né, que foi para a cidade. É um personagem mítico, né, vamos dizer assim, de Duque de Caxias. Muitos jovens, até pessoas de certa idade, não conhecem a nossa cultura. Tem até preconceitos, né? Eu ouvi uma frase que é onde a gente pisa, nossa cabeça muda. E provavelmente toda criança, adulta e adolescente que pisa no Sesc e aonde tem um projeto como IMO, ou então qualquer outro projeto, ele sai daqui com uma cabeça mais aberta, mais preparado para a diversidade que vai encontrar durante a sua vida. A discussão sobre as questões afrodescendentes não podem ficar restritas a um viés escolar, a estereótipos, discursos oportunistas e principalmente restritos a novembro. Pensar a cultura afro-brasileira é pensar nós mesmos, então é fazer uma alteridade de nós mesmos, né? E eu acho que o IMO tem contribuído muito para esse processo em Duque de Caxias. Caxias é um celeiro de terreiros e de informação mitológica. Tudo isso está se perdendo, mas com essas iniciativas como o IMO, a gente consegue dar um passo adiante no sentido desse reconhecimento cultural. Me guarda com seu Alá, e guarda todo esse povo. Me guarda com seu Alá, e guarda... Antes de encerrar, eu gostaria de chamar o gerente da nossa unidade, Lorival Souza, para poder... Pode aplaudir. Encerrar oficialmente. Boa tarde. A bênção. Agradecemos profundamente a participação de todos durante esse seminário e nós conseguimos, com uma equipe diminuta, mas de funcionários extremamente valorosos e dedicados, o Sesc quer ser uma ponte, né, entre o passado, o presente e o futuro e ser um elemento de transformação para uma Caxias cada vez melhor. Nós estamos aqui para fazer o que nós pudermos, né, para transformar esse município em protagonista da sua própria vida. É só isso. Muito obrigado ao palestrante. Obrigado.